Olá, queridos ouvintes do canal Semana Boa Palavra. É uma satisfação termos você aqui conosco. Por aqui, irmão Enerson, mais uma vez semeando um pouco da Boa Palavra. Que o Senhor nos ajude neste momento a compartilhar uma pequena porção da sua palavra. Esteja conosco, dê o seu like, aquele joinha, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que Deus possa estar chegando e alcançando o coração daqueles que têm nos acompanhado. Peço colaboração de cada um. Compartilhe, dê um joinha, comente e nos acompanhe com a Bíblia em mãos, com o coração pronto para receber a palavra de Deus. Queridos irmãos e queridos amigos, quero pedir para você estar abrindo sua Bíblia lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 23. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 9, onde Jeremias vem falando contra os falsos líderes, contra os falsos profetas. E assim diz a palavra do Senhor. Acerca dos profetas, meu coração está partido. Dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso, a terra chora. E as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios, nas trevas para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles, no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível, e eles cometeram adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles, mesmo que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo: aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que o seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho,
anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu procedimento e de suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor. Estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram os oráculos. Sim, estou contra os profetas que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Amém, irmãos? Um texto um tanto longo, mas muito pertinente pelo que o profeta Jeremias está trazendo. Ele está combatendo os falsos líderes, meus queridos. Então, Jeremias, o que ele diz? Ele está denunciando esses líderes, falsos pastores de Judá. Porque, irmão Enerson, ele está denunciando? Porque são homens impiedosos que tratavam pessoas indefesas. Em vez de liderar aquele rebanho, eles estavam profetizando falsas mentiras. Em vez de liderar com amor, eles estavam levando à destruição. Os pastores não se importavam com o rebanho. Por isso, Deus visitaria com a punição, o texto diz. Porque eles estavam desobedecendo a lei do Senhor e recusando a confiar no Senhor, nas palavras do Senhor. Então os líderes estavam destruindo aquela nação e espalhando o rebanho entre os gentios. O que Deus faz? Deus prometeu reunir novamente este povo e transformar este povo num remanescente, um remanescente fiel. Traria aquela nação de Israel. E Jeremias foi o profeta que foi incumbido de profetizar as verdades do Senhor e não as mentiras. Então, Jeremias, quando ele vê ali, ele diz assim no versículo 9: meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Por que Jeremias diz isso? Porque quando ele vê profecias falsas sendo proclamadas, ele se enche de temor e tremor, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Os verdadeiros profetas sabem como é sério, meus queridos irmãos. Como é sério a palavra do Senhor, proclamar esta palavra. Não é simplesmente chegar e proclamar, mas temos que ter temor, ter tremor na presença de Deus e na presença dos homens, porque é uma grande responsabilidade, muito mais responsabilidade de quem nós estamos falando, do nosso Senhor.
Então precisamos falar com fidelidade. Então é uma responsabilidade que tem que ter temor. Quando ali Jeremias vê esses falsos profetas que foram autoproclamados, Jeremias fica com o coração partido, fica como se estivesse bêbado, tremendo, cambaleando, porque ele estava atônito de ver tudo aquilo e o que eles estavam proferindo para a nação. Meus irmãos, vemos no dia de hoje, é tão real nós lermos esse texto e compararmos com os dias de hoje. Não vou dizer que não tem verdadeiros irmãos, glória a Deus, porque tem muitos homens piedosos, homens eruditos da palavra e fiéis à palavra do Senhor. Mas temos uma gama de falsos mestres, falsos líderes que estão proclamando, estão levando, induzindo as pessoas ao pecado. São homens pecadores vivendo em pecado. Eles se autoproclamam como apóstolos, bispos, pastores e nunca foram chamados como profetas. E não existe mais profecia como no tempo de Jeremias. Isto é uma distorção do Evangelho. Não existe apóstolos. O colégio apostólico era composto por 12 homens e um foi um traidor. Então não tem sucessão apostólica. Então são falsos homens que estão aí enganando e se autoproclamando para enganar e proclamar um falso evangelho, uma falsa palavra do Senhor. Então não é de admirar que Jeremias tivesse um coração partido, porque ele percebeu o que eles estavam fazendo e o que o povo estava sofrendo naquela terra, estava deixando aquele povo doente, aquela terra doente pelas falsas profecias, irmãos. Então quando olhamos ali, ó, a terra está cheia de adúlteros, por causa disso a terra chora e as pastagens dos desertos estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Ou seja, cheia de adúlteros. Quando fala de adúlteros, não é apenas alguém que está se prostituindo, mas sim está falando porque simbolizava a nação de Israel casada com o nosso Deus, com uma esposa do Senhor. E eles estavam se voltando para outros deuses, deuses com D minúsculo, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos num Deus trino, 3 pessoas distintas, mas um só Deus. E Deus não aceita dividir a sua glória. Então eles estavam adulterando a palavra e adulterando o nosso Deus, seguindo a outros deuses, estavam seguindo Baal. E o texto prossegue, tanto o profeta como o sacerdote, ó, é a Bíblia que está dizendo, tanto o sacerdote como o profeta são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades. Quem está dizendo, irmão Emerson? O texto diz, declara o Senhor. Jeremias está dizendo, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei desgraça sobre eles. No ano do seu castigo, quem disse? Declara o Senhor. Então, irmãos, as pessoas estavam seguindo outros ídolos e o pecado estava afastando eles do verdadeiro Deus. Então, as expressões aqui de adultério significa que eles estavam se voltando para a idolatria. Imoralidade cria uma ofensa contra o nosso Deus. Então é isso que esses falsos profetas estavam dizendo. Do versículo 16 em diante diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças.
falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E todos os que seguem a obstinação de seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Eles estavam dizendo o quê? Mentiras. Porque enquanto Jeremias dizia: ora, voltem-se para o Senhor, vocês estão no caminho errado, vocês estão profanando a palavra de Deus, as pessoas estavam deixando de lado o que o profeta dizia, estavam se voltando para esses enganadores. Eles diziam que a palavra vinha da própria boca deles e não do Senhor. Que haveria paz, mas não haveria paz. Eles seriam levados para o cativeiro. Haveriam de sofrer justiça do Senhor, o castigo do Senhor. Mas os falsos profetas dizem: vocês terão paz, vocês não sofrerão desgraça alguma. É assim o nosso contexto hoje, meus queridos. As pessoas vão para o púlpito, pregadores coach, mentirosos, falsos profetas, filhos do inimigo e não filhos de Deus, estão profetizando no púlpito: não, você pode. Você tem que ser homem que está em primeiro lugar. Você é o centro das coisas. Tudo você pode, basta você confiar em você mesmo. Você é melhor do que isso. Não, isso não é verdade. O centro do cristão é Cristo. Devemos confiar em Cristo, confiar na palavra de Cristo. O homem não é nada, o homem é um pecador. Então precisamos pregar contra o pecado para que as pessoas entendam que necessitam de um Salvador. Essas falsas pregações que só pregam prosperidade, só pregam bênção, só pregam vida boa, vida próspera, isso é mentira, isso é engano. Você pode ter prosperidade e ser condenado ao inferno. Mas, irmão, eu não posso ser próspero? Pode, conforme a vontade de Deus. Mas primeiro, você tem que entender que é um pecador, que precisa de um Salvador. E quando você entende isso, meu querido, aí sim, Deus irá abençoá-lo conforme a vontade de Deus, para que você use os seus bens, a sua inteligência, o dom que Deus te deu para trabalhar para o Senhor. Deus trará paz, Deus te livrará das desgraças, mas conforme Ele quer. Não conforme esses falsos mestres estão determinando. Pessoas têm buscado a sua prosperidade. Campanha disso, campanha da bênção, campanha do descarrego, campanha da cura. Vão para as igrejas só para buscar algo para satisfazer as suas necessidades. O Evangelho não é assim que funciona. O Evangelho é para você entender que você precisa se converter, se arrepender. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não caia no engodo desses falsos profetas que dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Deus não vai punir você porque Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Deus odeia a prática do pecado. Deus ama os pecadores, mas Ele odeia o pecado e odeia a prática do pecado. Deus abomina isso. Então a palavra diz: mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Esses homens não compareceram diante do Senhor. Como eles iriam pregar uma palavra que fosse do Senhor? Então é mentira. Aí no versículo 19 vem assim a condenação para eles. Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta.
Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Agora vem sobre os falsos profetas e também por aqueles que estão aceitando as falsas profecias, porque são ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. Então a palavra do Senhor diz: olha, os meus propósitos e a minha palavra está determinada. Nos dias vindouros vocês compreenderão claramente. Ou seja, agora vocês vão entender. Quando eu enviei o meu verdadeiro profeta a proclamar a verdade, vocês o negaram. Vocês se voltaram aos profetas de Baal, a profetas o qual eu não falei com eles. Versículo 21 diz assim: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Ora, levar a mensagem deles, não a de Deus. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Como assim? Se Deus não mandou, que profeta é esse? É o profeta do engano, o profeta da mentira. Assim como temos falsas profetisas, falsos profetas, proclamando a data de quando o Senhor voltará, adivinhando CPF, adivinhando o que irá acontecer no seu casamento, e assim tantas outras mentiras que estão sendo pregadas aí. Meus irmãos, fiquem alerta. Se você está acompanhando este canal, se você tem se aproximado dessas pessoas que vêm com revelações, com coisa iluminada que Deus mandou te dizer, não se volte para isso, mas volte para a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Não creia nesses falsos mestres que estão aí desde o tempo de Jeremias e estão hoje ativamente proclamando falsas mentiras. Eles usam até a palavra de Deus, mas distorcendo aquilo que Deus disse e dizendo aquilo que Deus não disse. Então são enganadores. Mas eles, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Então, quando ouvimos a palavra do Senhor, somos fiéis ao que o Senhor nos diz, proclamamos as verdades e as pessoas se convertem. Há transformação na vida das pessoas. Hoje estão proclamando benção, prosperidade, cura, até sessão de descarrego, campanha de fogueira santa, campanha do 12 cesto cheio e tantas outras abominações que não tem nada a ver com o Evangelho. Estão deturpando o Evangelho de Deus. Cuidado, meus queridos. A nossa função é pregar a verdade. Fiquem alertas com o que a palavra de Deus diz. Lembrando que Jeremias, quando ele foi pregar a verdade, todos ficaram contra ele. As pessoas não aceitam a verdade. As pessoas ignoram a verdade. As pessoas ficam com raiva daquele que prega a verdade, porque a palavra de Deus nos confronta. E às vezes nos confronta face a face com aquilo que estamos praticando de errado. Mas precisamos ter esse discernimento, que a palavra vem para trazer transformação na minha e na sua vida. Deus ainda diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunto, também não sou um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Então não há nada que nós possamos dizer e esconder do nosso Deus. Deus conhece todas as coisas, nada fica encoberto na presença de Deus. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Então para onde você irá, se Deus está em todo lugar? Ouvi o que dizem os profetas, profetizam mentiras em meu nome,
Falsos profetas estão falando em nome do Senhor, mas estão profetizando mentiras. Jesus disse lá em Mateus 7, capítulo 15, para você não dar crédito aos falsos profetas. Aí ele vai dizer mais para frente: Senhor, Senhor, quantas vezes profetizamos em Teu nome, quantas vezes profetizamos, expulsamos demônios em Teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então aqui no versículo 25, ouvi o que diz os profetas, profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Quantas pessoas têm falado isso? Eu tive um sonho, e Deus me revelou, Deus vai melhorar a sua vida, Deus vai trazer bênção, Deus vai fazer isso e aquilo na tua vida. É só engrandecendo o homem. Não é nada que provém do Senhor. Só vem enaltecendo o homem. O homem não é o centro das coisas. Jesus é o centro das coisas. De tudo. Jesus é o centro de tudo. O nosso Senhor é o centro de tudo. Aí o Senhor diz: até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Ou seja, tive um sonho. Agora eles proferem mentiras de suas próprias mentes. O ser humano, meus irmãos, eles estão pendendo muito para aquilo que eles ouvem e imaginam. Aí eles começam a dizer coisas para os outros. Eles imaginam sonhos e contam sonhos que farão o povo esquecer do meu nome. Assim como seus antepassados esqueceram do meu nome por causa de Baal. As pessoas dão mais valor a sonho, a falsos milagres, a coisas falsas. Lembrando que o diabo é imitador. O diabo realiza coisas para enganar as pessoas. E as pessoas dão mais atenção para isso do que para aquilo que está escrito na verdade, na palavra de Deus. Então, pense espiritualmente, mas pense com a razão, com o seu intelecto, à luz da Bíblia. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. O que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Então, se você tem um sonho, conte só o sonho. Mas o que fala a palavra, fale com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que despedaça a rocha? Pergunta o Senhor. Agora, portanto, declara o Senhor. Não é o profeta e não é o irmão que está vos falando, mas é o Senhor. Portanto, declara o Senhor. Estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram os oráculos, ou seja, roubando as palavras da verdade e aplicando em mentira. Declaram com suas línguas os oráculos, mas com as suas línguas, não com aquilo que traz do Senhor. Ainda o Senhor diz: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Com suas mentiras, com suas falsidades, desviam o povo de Deus de crer na verdade. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Meu querido, você que acompanha o canal Semeando a Boa Palavra, você que tem acompanhado pessoas fiéis, irmãos piedosos, compare com a palavra de Deus, volte-se para Deus e veja o que a palavra de Deus tem dito e não o que falsos profetas, falsos líderes têm falado. Este é o alerta para Jeremias. Este é o alerta para nós nos dias de hoje. Então, que sejamos fiéis à palavra de Deus
e não as nossas emoções, as nossas ilusões ou aquilo que nós queremos, mas que seja a vontade de Deus que esteja entre nós. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai Santo, em nome do Teu Filho amado, graças te dou por este dia e por esta palavra. Que ela possa fazer morada no coração daqueles que têm nos acompanhado. Que este canal seja um canal de bênção e que a Tua palavra permaneça com discernimento no coração de cada um de nós, nos alertando e nos protegendo de todos aqueles que estão desviando a verdade do Evangelho, Pai. Dai-nos discernimento e dai-nos mais e mais do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos crescer em graça e em verdade. Abençoa todo aquele que está nos acompanhando, que virá nos acompanhar, e que o Senhor esteja com ele, com a sua família, e que eles possam ser um canal de bênção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meus queridos. Continue acompanhando o canal Semeando a Boa Palavra TB, e que Deus esteja a abençoar a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém? Deus abençoe a todos.